Você já reparou como nossa mente vive em lugares onde o corpo nunca esteve? Estamos fisicamente no presente, mas mentalmente presos ao passado ou ansiosos pelo futuro. É como se o agora nunca fosse suficiente, como se o instante presente precisasse sempre ser superado, corrigido ou substituído. Imagine tentar agarrar fumaça com as mãos. Você estica os dedos, aperta com força, mas quanto mais tenta, menos segura. É assim que tratamos o tempo. Tentamos controlar o que já passou ou antecipar o que ainda não veio, esquecendo que o único instante real é esse, aqui, agora. Vivemos uma era em que a pressa é glorificada, a produtividade é exaltada e estar ocupado virou símbolo de sucesso. Mas no fundo, tudo isso esconde um padrão. Estamos sempre esperando por algo. Esperamos pela sexta-feira, pelo próximo feriado, pelo aumento, pelo amor da vida, pelo momento ideal. Esperamos por uma versão melhor de nós mesmos, para só então viver de verdade. Mas e se esse momento nunca chegar? E se a perfeição que idealizamos for apenas uma miragem que recua sempre que damos um passo à frente? A sociedade nos ensinou a tratar o presente como um meio, nunca como um fim. O agora é apenas uma ponte para o que vem depois, nunca o destino. Desde cedo ouvimos: estude para ter um bom emprego, trabalhe duro para aproveitar a aposentadoria, espere mais um pouco. Vivemos preparando a terra, mas nunca plantamos nada. E é aí que nos tornamos reféns de um tempo que não existe. O passado, por mais vívido que pareça em nossa memória, é imutável. O futuro, por mais que planejemos, é incerto. Mas o presente está aqui, disponível, pedindo para ser vivido. Letícia é um exemplo disso. Sempre foi obcecada por planejamento. Tinha metas para tudo: carreira, relacionamentos, viagens. Sua agenda era impecável. Mas, em meio a tanto planejamento, esquecia de viver. Os almoços em família viravam oportunidades de resolver pendências. As viagens eram recheadas de preocupações sobre o que fazer ao retornar. Até que um dia, sua avó, que ela sempre dizia visitar assim que tivesse tempo, faleceu. E Letícia entendeu, da forma mais dura, que o tempo real não espera. É fácil cair nessa armadilha. A ilusão de controle é sedutora. Pensamos que ao planejar cada detalhe, estamos nos protegendo do caos. Mas, na verdade, estamos apenas nos afastando da única coisa certa que temos: o agora. Respire fundo, sinta, olhe ao redor. O que está acontecendo neste exato momento na sua vida que você não está percebendo? Quantas alegrias silenciosas você tem ignorado porque está ocupado demais, correndo atrás de depois que talvez nunca venha. O presente não é uma etapa, é o palco onde tudo acontece. É o único tempo que podemos tocar, escolher, mudar. E quanto mais o desprezamos, mais vazia nossa existência se torna. Você não precisa esperar mais. Não precisa estar pronto. A vida não acontece em algum lugar distante. Ela está aqui, agora, nesse exato segundo em que você lê estas palavras. O agora não é apenas um instante passageiro. Ele é o único abrigo verdadeiro que temos. No presente, tudo pode ser refeito. No agora, é possível encontrar paz, mesmo no meio do caos. Só que aprender a habitar o presente exige desapego, exige calar o ruído interno, que insiste em reviver mágoas passadas ou antecipar medos futuros. É curioso como evitamos o presente. Quando tudo parece tranquilo, logo buscamos algo para ocupar a mente. Abrimos uma rede social, checamos mensagens, fazemos listas. Qualquer coisa, menos estar ali, de verdade, com aquilo que sentimos, porque estar presente implica em enfrentar o que está dentro, e muitas vezes o agora traz silêncio, e o silêncio grita, mas é justamente nesse grito que mora a cura. Rafael descobriu isso depois de uma crise de ansiedade.
Ele vivia correndo contra o tempo, tentando cumprir metas inalcançáveis e atender expectativas que nem sabia de onde vinham. Durante uma madrugada, sozinho e em pânico, sem conseguir respirar, ele se viu diante de uma escolha: continuar tentando controlar tudo ou simplesmente parar. E ali, entre lágrimas e respirações curtas, ele fez algo novo. Colocou a mão no peito e disse a si mesmo: estou aqui. Só isso. Foi a primeira vez que realmente habitou o agora. A partir desse dia, passou a se perguntar em meio ao caos: o que está acontecendo agora? Não o que aconteceu ontem, nem o que pode acontecer amanhã. Só agora. E esse pequeno gesto começou a mudar tudo. É no agora que percebemos detalhes que antes ignorávamos. O sabor de uma comida, o tom de voz de quem amamos, a sensação do sol na pele, a pausa entre duas palavras. A vida está escondida nos espaços que nunca paramos para notar. Mas há algo ainda mais poderoso: o agora como recomeço. A mente adora nos lembrar dos erros que cometemos. Ela repete em looping as falhas, os arrependimentos, as escolhas mal feitas. E assim vamos nos identificando com aquilo que fizemos no passado, como se fôssemos apenas os nossos equívocos. Mas o presente nos convida a algo maior: a chance de recomeçar a cada instante. Você não é obrigado a repetir hoje o que te feriu ontem. Você pode ser gentil agora, mesmo que tenha sido duro antes. Você pode pedir perdão agora, mesmo que tenha se calado por anos. O agora tem um poder silencioso e revolucionário. Ele não exige justificativas para a mudança. Ele apenas diz: você está aqui, comece. A maioria das pessoas espera um grande sinal para mudar. Uma virada de ano, um aniversário, um acontecimento drástico. Mas a verdade é que a única virada real é aquela que acontece dentro, no instante em que você decide estar presente consigo mesmo. Olhe ao seu redor. Tudo o que você tem é este momento. E ele não precisa ser extraordinário para ser valioso. Basta ser vivido com inteireza. Porque quando você se entrega ao agora, a vida responde. Não com promessas ou garantias, mas com presença. E é isso que estamos buscando no fundo. Não um futuro melhor, mas uma existência mais viva. E isso só se encontra aqui, no agora. Quantas vezes você já se pegou dizendo: quando eu conseguir aquele emprego, quando eu tiver mais tempo, quando tudo estiver no lugar, aí sim vou viver. Essa é a armadilha mais sutil da mente. Acreditar que a vida começa depois. E enquanto esperamos pelo momento ideal, o presente escorre por entre os dedos, silenciosamente desperdiçado. Vivemos em função de um quando que nunca chega. Ele está sempre um passo à frente, nos seduzindo com promessas de plenitude futura. Acreditamos que a paz virá quando tivermos mais dinheiro, mais reconhecimento, mais controle. Mas o mais é uma sombra que se move. Quanto mais nos aproximamos, mais ele se afasta. A espera nos anestesia. Ela nos dá a ilusão de movimento quando na verdade estamos parados. Ficamos presos em planos, listas, intenções, mas sem ação real. E pior, usamos essa espera como justificativa para não enfrentar o agora. Dizemos que não é o momento certo, que é melhor deixar para depois. Mas a verdade é que temos medo. Medo de viver de verdade. Sofia vivia dizendo que só começaria seu projeto pessoal quando saísse do emprego. Mas o tempo passou e o emprego virou estabilidade. A estabilidade virou zona de conforto e a zona de conforto virou prisão. Um dia, numa conversa casual, um amigo perguntou: o que você está esperando exatamente? Ela não soube responder. E ali percebeu que não estava esperando o momento certo. Estava apenas adiando o enfrentamento da própria verdade. Vida não espera.
Ela acontece enquanto fazemos planos. Enquanto você aguarda a coragem, ela segue. Enquanto você hesita, ela se transforma. Esperar por condições ideais é negar a natureza imperfeita da existência. O agora nunca será perfeito. Sempre haverá incertezas, sempre haverá caos ao redor, mas é justamente aí que mora a beleza do presente. Ele é real, ele pulsa, ele respira, e existe uma verdade difícil de engolir. A espera pode ser uma desculpa, um disfarce sofisticado para o medo da ação. Dizemos que ainda não é o momento, mas o que queremos mesmo é evitar a dor de nos arriscarmos, de sermos vistos, de falharmos. Mas e se o fracasso fizer parte do caminho? E se a imperfeição for necessária para o crescimento, a espera nos promete segurança, mas o presente nos oferece liberdade. É preciso coragem para quebrar esse ciclo, para começar agora, mesmo com medo. Para dar um passo mesmo sem garantias, para escolher agir mesmo sem saber o que vem depois. E, sobretudo, para aceitar que viver não é ter controle total, mas estar inteiro em cada instante. Você não precisa de mais tempo, você precisa de mais presença. A espera cria uma vida fantasma, feita de sonhos não vividos, palavras não ditas, gestos adiados. Mas o agora é carne, é pele, é respiração. E talvez a única pergunta que importe neste momento seja: o que você está esperando? Quando finalmente paramos de esperar, algo dentro de nós se realinha. A mente se aquieta, o corpo relaxa e o instante presente deixa de ser um lugar de passagem para se tornar um território sagrado. Não se trata mais de apenas viver o agora como um clichê, mas de reconhecer que o agora é tudo o que temos, e isso é libertador. A liberdade que buscamos, seja emocional, espiritual ou prática, não está no futuro. Ela nasce no momento em que aceitamos a realidade, e como ela é, sem resistência. É nesse acolhimento do presente que nos tornamos livres, não porque tudo está resolvido, mas porque paramos de lutar contra o que é. Cultivar o presente é como cuidar de um jardim. Não se trata de esperar que as flores cresçam instantaneamente, mas de estar ali, todos os dias, com atenção, presença e paciência. O tempo por si só não garante flores, é a presença constante que permite que algo floresça. Tiago passou anos tentando se encontrar. Buscava em livros, cursos, conselhos, estava sempre em movimento, mas nunca se sentia em casa. Até que um dia, exausto, sentou-se no banco de uma praça e ficou apenas observando o movimento das árvores. Sem pressa, sem objetivo, apenas ali. E nesse silêncio ele percebeu: nunca havia parado. Sempre estava indo para algum lugar, tentando chegar a alguma versão idealizada de si mesmo. Mas naquele instante, sem esforço, ele finalmente se sentiu inteiro. É assim que a vida acontece, nos intervalos entre as expectativas. Estar presente é também estar disponível para o imprevisível. É aceitar que nem tudo vai sair como planejado, que a dor faz parte, que a alegria é efêmera, mas que tudo isso é real. E o real, mesmo quando desconfortável, é mais nutritivo do que qualquer fantasia futura. A mente tenta nos convencer de que viver no presente é irresponsável, que precisamos pensar no amanhã, planejar, nos proteger. Claro, o planejamento tem seu lugar, mas ele não pode ser um substituto da vida. Ele deve ser uma ferramenta, não um refúgio para fugir do agora. Há uma leveza em simplesmente estar, em ouvir uma música com atenção, em saborear uma refeição com calma, em conversar olhando nos olhos, em caminhar sem pressa. É nessas experiências simples que reencontramos a essência do viver, e talvez a maior liberdade de todas seja essa: não precisar mais correr, não precisar mais se provar, apenas ser. O presente não exige que você seja perfeito, produtivo ou feliz o tempo todo. Ele só exige que você esteja aqui, com tudo o que você é,
suas dores, seus desejos, seus limites. A liberdade começa quando você para de esperar permissão para existir. E se tudo que você busca já estiver disponível, mas você simplesmente não percebe porque está olhando longe demais, feche os olhos, respire fundo, volte para cá, para este exato momento. É aqui que a vida acontece, é aqui que você se liberta.